pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da AMAD. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa Helena, sou advogada especialista em direito imobiliário, associada da AMAD e atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Contagem e coordenadora de locação de imóveis da Comissão de Imobiliário da OAB Minas Gerais. Também sou colunista jurídica da revista Viva Grande BH. E estou aqui a convite da doutora Flávia Campolina, coordenadora da Comissão de Locação de Imóveis da AMAD, e minha parceira aí nos projetos sobre locação de imóveis. Estou extremamente feliz em estar aqui, é um prazer enorme poder compartilhar e contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês gostem da aula e vamos lá falar sobre o tema. E vamos então para o tema da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre prazo de locação e as consequências desse prazo na relação locatícia, no contrato de locação. Mas, antes da gente adentrar especificamente nos prazos da locação, é importante a gente ter ciência de que a lei de locação, lembrando que essa lei, né, que é a 8245 de 91, também conhecida como Lei do Inquilinato ou Lei de Locação, ela dispõe de 3 espécies principais de locação: a locação residencial, não residencial ou comercial e a locação por temporada. Mas a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre as locações não residencial e a locação por temporada, porque a locação residencial tem algumas peculiaridades, ela que normalmente tem algumas dificuldades de interpretação e que é importante a gente pontuar aqui com mais cuidado. Mas quando a gente está falando em locação não residencial ou comercial, a lei de locação ela não dispõe de um prazo específico ou de consequências distintas de acordo com o prazo de locação que foi firmado naquela locação comercial. Mas a gente tem que ter o cuidado de qual prazo escolher, justamente porque na locação comercial, o inquilino ele tem o direito à renovação compulsória daquele contrato de locação. O que é essa renovação compulsória? Suponhamos que o contrato de locação ele foi firmado ali de 3 anos, por exemplo, tá? Firmou o contrato de locação com prazo de 3 anos, porque normalmente esses contratos comerciais eles são com um prazo mais elastecido, né? Às vezes até muito mais do que 3 anos, mas a gente tem que ficar atento ao seguinte: na renovação compulsória, se as partes, é claro, elas convencionarem ali uma locação, né, um prazo maior que esse, ou depois fazer um aditivo contratual para renovar esse contrato, ótimo. Mas, caso isso não seja possível, nas hipóteses principalmente em que o locador não tem interesse em renovar o contrato, o locatário ele tem o direito à renovação compulsória se ele atender os requisitos que estão previstos lá na legislação. E quais são esses requisitos? O contrato ele tem que ser, basicamente são 4 requisitos. O contrato ele tem que ser escrito, né? Escrito e com prazo determinado. Não pode ser contrato com prazo indeterminado. Então, o contrato tem que ser escrito, o prazo mínimo do contrato ou a soma ininterrupta dos contratos, né, os aditivos, tem que ser pelo menos de 5 anos e aquele inquilino ele tem que explorar o comércio dele no mesmo ramo pelo menos 3 anos. Mas, além disso, e essa é a parte importante da gente salientar, por quê? A ação renovatória do aluguel, da locação, ela tem que ser ajuizada para renovação compulsória pelo prazo de pelo menos 1 a 6 meses antes de finalizar aquela locação. Então, não adianta, por exemplo, o locatário chegar ao final da locação, né, faltando 1 mês ali para acabar a locação, ele procurar o proprietário para poder renovar, ou porque se eles renovarem de comum acordo, ótimo, não tem problema. Mas se o proprietário não quiser, ele não pode mais, o locatário não pode mais ajuizar a ação de renovação compulsória, porque ele tinha que ter feito isso pelo menos 6 meses antes de finalizar o contrato de locação dele. Então, é importante a gente ficar atento a essas cláusulas, até para a gente saber orientar o nosso cliente e também para que os locadores, né, e locatários tenham ciência da existência desse direito e de como que é importante fazer
esse acompanhamento desse prazo de locação mais de perto, né? E aí, passando para a locação por temporada, é uma locação mais simples, é uma locação que todo mundo utiliza na vida alguma vez. A locação por temporada, normalmente e mais comum, ela é utilizada naquelas locações que a gente aluga um imóvel para passar um período de férias, o imóvel na praia, ou porque né, vai fazer um curso em outro estado, em outra localidade, precisa alugar um imóvel. Isso caracteriza a locação por temporada. E aí a gente tem um requisito específico da alocação por temporada, que é o prazo dela de 90 dias. O prazo máximo da alocação por temporada é de 90 dias. Ah, Larissa, mas e se esse prazo for ultrapassado? Nesse caso, se o prazo que foi ajustado, né? Por exemplo, deu mais de 90 dias e o locatário ele continuar lá no imóvel, o locador também não falar nada por mais 30 dias, esse contrato ele vai se tornar um contrato por prazo indeterminado, né? Ele deixa de ser uma locação por temporada, torna-se uma locação aí por prazo indeterminado, e aí, ocorrendo essa prorrogação por prazo indeterminado, o locador ele só pode denunciar a locação, que a gente chama, né, ou retomar o imóvel para ele após 30 meses do início da locação. Ou seja, é claro, vai incluir nesse prazo os 90 dias da locação por temporada, mais os 30 dias que o locatário ficou no imóvel e o locador não falou nada, e para frente até dar os 30 meses. Então, tem que ficar muito atento a essa questão também, porque a alocação por temporada, em que pese ela tem o prazo aí de 90 dias, ultrapassado esse prazo, fica descaracterizada aí a alocação por temporada e esse contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, valendo aí a questão dos 30 meses. E aí, passando para a locação que normalmente tem mais problema com relação a prazo, né? E eu digo problema porque as partes elas precisam, né? As partes contratantes, locador, locatário e até mesmo a imobiliária ou administradora que administra, né? Que faz aquela intermediação daquela locação, precisa ter ciência e precisa deixar todos os direitos muito transparentes para aquele locador e para aquele locatário. Por quê? A depender do prazo de locação, nas locações residenciais, a gente tem algumas peculiaridades que podem interferir diretamente na retomada do imóvel, podem interferir diretamente na questão da utilização do imóvel, né, pelo locador. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, porque a gente tem um marco temporal na lei de locação com relação às locações residenciais. E aí, já vou passar aqui para o próximo tópico, porque acho que a complexidade maior aqui é a locação residencial, justamente por causa desse marco temporal da lei de locação. Então, vamos lá. A lei de locação, ela estabelece esse marco temporal em 30 meses. E aí a gente tem consequências diferentes para as locações que são superiores a 30 meses e para as locações que são inferiores a 30 meses. Quando a gente está falando de locações que foram firmadas com prazo superior a 30 meses, a gente está falando o quê? Primeiro, a gente tem que lembrar de uma regrinha básica da locação de imóveis, tá? O locador ele não pode retomar o imóvel antes do prazo. Essa é a regra. É claro que tem as exceções e que a gente vai passar por elas daqui a pouco, mas a regra é que o locador não pode retomar o imóvel antes do prazo. Por quê? Justamente o objetivo da lei de locação trazer uma locação, né, assegurar uma locação, um período de locação maior, né, um período de locação mais longo para que aquele inquilino, né, que vai morar, que vai residir naquele imóvel, ele tenha a sua moradia fixa, estável e não fique aí à mercê, talvez, de um ato autoritário do locador de querer retomar o imóvel quando quiser, e de talvez tirar aí alguns poderes do locador
prejudicar aquele inquilino de alguma forma, seja, né, por querer retomar o imóvel a qualquer momento, seja por querer aumentar o aluguel, de uma série de fatores. Então, a lei de locação, ela busca justamente isso, assegurar que a locação ela seja uma locação, principalmente a residencial, uma locação duradoura para aquele inquilino, para garantir para ele o direito dele de moradia e de residência, ok? Então, quando a gente está falando que a lei de locação ela pretende justamente assegurar esse período maior de locação, ela é mais benéfica quando o prazo de locação ele é maior. Então, quando a gente está falando do prazo de locação igual ou superior a 30 meses, que é o que estabelece a legislação, a gente tem que ultrapassado esse prazo, o locador ele pode retomar o imóvel, né, ou também chamado de denunciar aquela locação sem qualquer motivo. Ele pode simplesmente, vamos lá, o contrato de 30 meses, acabou os 30 meses, o inquilino cumpriu aqueles 30 meses, o locador ele pode retomar o imóvel a qualquer momento depois desse prazo. Ele simplesmente pode virar para o inquilino e falar, olha, eu quero o imóvel de volta, sem ter que justificar, sem ter que observar nenhuma hipótese prevista da legislação, mas, é claro, ele precisa conceder ao locatário o prazo de 30 dias para que ele possa desocupar, né? Não é simplesmente sai do meu imóvel agora. A gente, os locadores, né, os proprietários, eles precisam observar esse período aí de 30 dias para que haja desocupação. E quando a gente fala em locações residenciais com prazo superior a 30 meses, o inquilino ele pode ficar mais tempo no imóvel se o locador não falar nada, né? Acabou o prazo de 30 meses, o inquilino ficou mais 30 dias no imóvel e o locador não denunciou a locação, não pediu o imóvel de volta, aquela locação ela se torna uma locação por prazo indeterminado, né? Não tem um prazo certo mais para que ela acabe. E nesse caso, a gente fala de... quando eu digo a gente, eu digo lei. A lei, ela dispõe, e ela é muito, muito transparente nesse sentido, de que a prorrogação, nesses casos, ela é presumida. Por que presumida? Porque ela, de certa forma, depende da vontade do locador e do locatário. É presumida porque se o locador não manifestou nenhuma oposição durante, né, depois que finalizou o prazo e durante os 30 dias após a finalização, presume-se que ele anule com a continuidade daquela locação, presume-se que ele quer continuar com aquele contrato de locação. E é claro, aquele contrato vai continuar valendo nos mesmos termos, tá? Não é porque o prazo de locação acabou que o contrato deixa de ser válido, não. Ele é válido até a finalização daquela locação. E aí a gente chama de denúncia vazia, por quê? Justamente porque o locador, nesses casos, ultrapassado o prazo, né, finalizado o prazo de 30 meses, ele pode retomar o imóvel a qualquer momento, sem depender de nenhuma justificativa, ok? A conversa muda quando a gente vai falar sobre locações inferiores a 30 meses. Por quê? Nas locações inferiores a 30 meses, a gente tem mais dificuldade de retomar o imóvel. Então, o locador, nesses prazos menores de 30 meses, ele não pode retomar o imóvel pelo simples fato de quero o imóvel de volta. Ele precisa observar as hipóteses previstas na legislação. Então, é muito comum a gente ver contratos de locação com prazos de 12 meses, 24 meses, ou outros prazos, né? Não tem um prazo específico que a legislação determina. Então, é muito comum também a gente chegar o locador, né, e ele achar que ele vai locar aquele imóvel por 12 meses e finalizado o prazo de 12 meses, ele vai aí retomar o imóvel de volta, porque na verdade não é assim que funciona. Nas locações com prazo inferior a 30 meses, o locador, né, continua valendo aquela regra máxima de que ele não pode retomar o imóvel antes de acabar o prazo daquela locação, mas considerando que, vamos supor que o contrato de locação ele é feito por 12 meses, aqueles 12 meses passam, o locatário continua no imóvel. Nesses casos, a locação ela tem uma prorrogação automática. Acabou os 12 meses que estavam previstos no contrato. 12 meses é menor que 30 meses.
Portanto, se acabou, a legislação já dispõe ao contrário. Aqui, a prorrogação não é presumida, ela é automática. O contrato ele prorroga por prazo indeterminado de forma automática. Isso quer dizer que independe da vontade do locador de querer continuar com aquela locação ou não. Aquela locação vai continuar, mesmo que o locador não queira. Por quê? A própria legislação assegura que, nesses casos de locação inferior a 30 meses, a prorrogação seja automática. E aí, passado esse prazo, ou seja, se acabou o prazo que eu estabeleci no contrato, e o contrato se transforma por prazo indeterminado, né, se prorroga em prazo indeterminado, aquele locador ele só pode retomar o imóvel se ele tiver alguma justificativa, né, alguma hipótese que está prevista lá na lei de locação. E aí é por isso que a gente chama de denúncia cheia. Por quê? O locador só pode denunciar o contrato nesses casos quando ele tiver ele se encaixar em alguma das hipóteses da legislação. As hipóteses mais comuns nesses casos é a utilização, né, o locador requerer a retomada do imóvel pela utilização para uso próprio do seu cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Ou, que também é comum, a outra hipótese, é a vigência ininterrupta do contrato pelo prazo aí, superior a 5 anos. Então, aquele contrato era de 12 meses, o inquilino resolveu ficar lá, o locador não pode retomar o imóvel. É claro, se o inquilino estiver observando todas as regras do contrato, e a gente tem aí uma série de hipóteses, tá? Mas são hipóteses muito restritivas e são hipóteses previstas lá no artigo 47 da Lei de Locação. Quais são essas hipóteses, né? São as hipóteses a gente encontra no artigo 9º também e no artigo 47. Por mútuo acordo, as partes podem, então, rescindir o contrato e finalizar a locação? Pode, essa é uma previsão que tá lá na lei de locação. Então, por mútuo acordo, mas a gente tem que ficar atento também. Quando há infração legal ou contratual por parte do inquilino ou falta de pagamento do aluguéis, também são hipóteses de retomada do imóvel, né? Denúncia cheia, que a gente chama. Mas também, se o locador observar algumas hipóteses de realização de reparos urgentes no imóvel, determinados pelo poder público, extinção do contrato de trabalho, se aquele contrato de locação estiver vinculado ao decorrer de alguma questão do contrato de trabalho do inquilino, ele pode também retomar esse imóvel depois de finalizado o prazo da locação, né? Então, é importante a gente se atentar a isso. Mas outro detalhe importante que eu quero muito frisar com vocês é a questão da consequência desses prazos quando a gente está falando aí de rescisão contratual, tá? Sempre que a gente falar de rescisão contratual, né, finalização daquela locação, é importante a gente observar o que vai se aplicar, se é a multa ou se é o aviso prévio. Não é possível aplicar as duas coisas em um mesmo caso, tá? Então, suponhamos. Uma coisa importante também que eu estava me esquecendo aqui de falar com vocês. Se a regra é o locador não pode reaver o imóvel antes do prazo, a lei de locação, ela permite que, ao contrário disso, o locatário possa devolver aquele imóvel, né? Rescindir aquele contrato antes do prazo, desde que ele arque com o valor da multa contratual proporcional ao período que falta de cumprimento do contrato, tá? E aí a gente está falando da multa pela rescisão antecipada. Então, sempre que a gente está falando de multa, de rescisão do contrato pelo locatário, a gente tem que observar o seguinte: qual é o momento daquela locação? Ela está dentro do prazo que foi estabelecido no contrato ou ela já está prorrogada por prazo indeterminado? A gente tem que observar isso porque isso vai diferenciar qual que vai ser, digamos assim, a penalidade daquele inquilino para poder sair do imóvel, tá? Se o prazo é determinado, né? Se no momento da rescisão o prazo daquela locação está determinado, está dentro do prazo que estabeleceu, o que vai se aplicar a esse inquilino é a multa
pela rescisão antecipada, tá? E essa multa ela é calculada de forma proporcional, porque o inquilino só vai pagar a multa pelo período que ele não cumpriu. Então, se o contrato, por exemplo, é de 12 meses, o inquilino cumpriu 10 meses, ele só vai pagar a multa proporcional aos outros 2 meses que ficaram faltando de cumprimento, tá? Agora, se o contrato está por prazo indeterminado, ou seja, era uma locação de 12 meses, o locatário continuou no imóvel e aí ele vai devolver o imóvel e o contrato por prazo indeterminado. Nesse caso, não vai se aplicar a multa. E isso tem uma lógica por trás. Não é possível você calcular a multa quando você não tem um prazo, porque se a multa ela é proporcional ao prazo não cumprido de contrato, e o inquilino já cumpriu o contrato todo, ele na verdade está excedendo o prazo da locação, não tem como calcular a multa. Então, nesse caso, a gente fala que o que se aplica aqui é o aviso prévio, o que a gente chama de aviso prévio. E aí, nesse caso, a gente tem que ficar muito atento, porque o que é esse aviso prévio? Esse aviso prévio é a necessidade de o locatário informar, notificar aquele locador de que ele vai devolver o imóvel 30 dias antes da devolução. Mas isso acaba gerando uma espécie de problema, né? Um problema que não deveria existir e ele decorre justamente da dificuldade de interpretação da legislação ou até mesmo de aplicação dela, tá? Por quê? O aviso prévio não quer dizer que o locatário não possa simplesmente sair do imóvel e entregar as chaves, tá? O que esse aviso prévio ele significa? O aviso prévio ele é o pagamento de um aluguel, né? Se o inquilino tem que avisar, via de regra, 30 dias antes dele sair, é porque ele vai pagar mais um mês de aluguel, entendeu? O que acontece muito é que, às vezes, o locador ou as imobiliárias recusam o recebimento das chaves porque o inquilino não avisou 30 dias antes. Isso é um absurdo, porque não tem como você obrigar uma pessoa, né? Não tem como você obrigar o inquilino a ficar no imóvel mais 30 dias. Então, você pode receber as chaves do imóvel sem ter recebido o aviso prévio antes da rescisão da locação. Mas, nesse caso, ainda que o inquilino não fique no imóvel por mais 30 dias, ele tem que pagar o valor do aviso prévio, que corresponde a um aluguel. O que acontece na prática é que os inquilinos acabam ficando no imóvel por esses 30 dias, né? Durante esses 30 dias do aviso prévio, para não ter que pagar, por exemplo, 2 aluguéis, né? Às vezes o inquilino já arrumou outro imóvel e aí ele não quer pagar 2 aluguéis. Isso acontece demais. Mas, se ele quiser devolver as chaves hoje, ele pode devolver e você pode receber na qualidade de locador ou administrador da locação, desde que o inquilino arque com esse valor correspondente a um aluguel, tá? Outra coisa muito importante, é muito comum a gente identificar nos contratos cláusulas que dispõem que o locador pode reclamar o imóvel antes do prazo se ele pagar a multa do contrato proporcional. Essa cláusula ela não é válida, tá? Porque a lei de locação ela é muito clara ao dispor que somente o locatário pode devolver o imóvel e pagar, desde que pague a multa proporcional. Mas o inverso não procede, tá? O locador não pode retomar o imóvel antes do prazo, mesmo que tenha previsão legal para pagamento de multa. O que acontece, né, e o que é válido é se houver aí uma tratativa entre o locador e o locatário. Às vezes o locador está precisando daquele imóvel, né, para fazer algum investimento, alguma obra, alguma coisa nesse sentido, precisando daquele imóvel. Se não tiver como ele se não tiver, ele não vai ter como retomar esse imóvel antes do prazo, e não que pode haver uma conversa, um diálogo e um acordo aí com o locatário. Às vezes o locador paga aí uma indenização para esse locatário desocupar o imóvel, alguma coisa nesse sentido. Mas isso tudo decorre de uma negociação, de um acordo. Não quer dizer que o locador possa pagar uma multa e simplesmente retomar o imóvel antes do prazo.
Combinado? Sobre os prazos de locação, outra coisa importante e uma dica que eu queria deixar aqui para vocês, uma dica super interessante e que ela vem sendo aplicada e é muito utilizada no mercado de locações com relação ao prazo. A gente já identificou aqui que, voltando aqui um pouquinho nos prazos de locação, a gente já identificou que para o locador é mais benéfico se o prazo de locação for superior a 30 meses, porque ultrapassado esses 30 meses, ele pode retomar o imóvel a qualquer momento, independente da justificativa ou das hipóteses previstas na legislação. Então, o que se aconselha esse é o prazo que realmente é o mais favorável aí para o locador, porque depois ele pode retomar o imóvel. E também é favorável para o locatário, porque ele vai garantir que ele fique no imóvel por um longo período, né, de locação. Mas o que acontece muito e que é válido e muito indicado, inclusive, é que faça, então, a locação por 30 meses e conceda aí o benefício para o locatário que, cumprido determinado prazo no contrato, ele fica isento de multa, né? Então, acontece muito e a gente realmente indica o acréscimo dessa cláusula, né, no contrato, no sentido de que o prazo contratual é de 30 meses, mas o locatário fica isento da multa rescisória antecipada se ele cumprir 12 meses de contrato. Então, isso dá a possibilidade de o locatário desocupar o imóvel sem o pagamento de multa, se ele cumprir o prazo de 12 meses, né? E isso traz aí também uma viabilidade para o locador. Agora, a gente tem que ficar atento com relação a essa cláusula, porque é preciso deixar muito claro para o locatário que essa isenção da multa ela só vai se aplicar se ele atingir aquela condição que foi imposta, ou seja, né, se ele atingir a condição do cumprimento daquele prazo mínimo, né? No exemplo que a gente deu, um prazo de 12 meses. Cumpriu o prazo de 12 meses, ótimo, ele tem a isenção. Se ele cumpriu 11 meses de contrato e vai sair do imóvel, essa isenção ela não pode ser dada e a multa ela vai ser calculada pelo prazo total daquele contrato, tá? Então, se ele cumpriu 11 meses, ele vai ter que pagar a multa proporcional com relação ao valor ao tempo total daquela locação que foi firmada no prazo de 30 meses. Entendido? Bom, eu acho que era isso para falar com vocês. O tempo é pouco, mas eu espero que a gente se encontre aí em próximas aulas e nos próximos eventos da AMAD. Deixo aqui os meus contatos, se precisarem falar comigo. Se tiverem alguma dúvida sobre locação de imóveis, sobre prazo de locação, eu estou à disposição. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!